Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1095. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Segundo jogo Santa Cruz e Náutico pelo Campeonato Pernambucano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santa Cruz a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Terceiro jogo Internacional e Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Ipiranga nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo Cruzeiro e Atlético Clube pelo Campeonato Mineiro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Atlético Clube nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quinto jogo São Paulo e Portuguesa Desportiva pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Portuguesa Desportiva nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sexto jogo Portuguesa e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Portuguesa a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo São Bernardo e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Bernardo a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Oitavo jogo Bangu e Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bangu a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Nono jogo CSA e CRB pelo Campeonato Alagoano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CSA a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Décimo jogo Vila Nova e Atlético Goianense pelo Campeonato Goiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo Avaí e Chapecoense pelo Campeonato Catarinense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 12º jogo Fluminense e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Nova Iguaçu nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 13º jogo Coritiba e Operário pelo Campeonato Paranaense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 14º jogo Santo André e Água Santa pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santo André a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Água Santa nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.